O fluxo dos nossos pensamentos é muito intenso. Nós não paramos de pensar nem enquanto dormimos. E os nossos pensamentos estão muito ligados às nossas emoções, aos nossos sentimentos e também orientam os nossos comportamentos, na nossa vida. E assim, a realidade que nós vivemos está totalmente ligada à qualidade dos nossos pensamentos. Bons pensamentos propiciam boas emoções, bons sentimentos e nos orientam para uma vida mais feliz, prazerosa e mais plena. Mas muitas vezes nos deixamos levar pelas demandas da vida e não percebemos a qualidade dos nossos pensamentos. Vivemos uma era de muita informação, de muita rapidez, acontecimentos que interferem no fluxo dos nossos pensamentos e podemos não perceber quando esses pensamentos estão interferindo de forma negativa na nossa vida. E nesse contexto, pode predominar o medo e a ansiedade. Você reconhece a qualidade dos seus pensamentos? Você deixa que o medo e a ansiedade te impeçam de viver uma vida mais feliz, prazerosa e plena? Eu sou a Valéria Campos, sou psicóloga clínica e palestrante. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações. Curte este vídeo, compartilha e não deixe de me seguir nas redes sociais. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o medo, a ansiedade e o estresse. O medo é uma emoção básica que está presente em todas as espécies. Está ligada ao instinto de sobrevivência e existe todo um circuito neural responsável por esta emoção. É uma emoção natural de todos os seres. A ansiedade também é uma emoção natural do ser humano e também está ligada ao instinto de sobrevivência. Mas existem algumas diferenças entre o medo e a ansiedade. O medo é uma emoção específica que normalmente aparece diante de perigos reais. A ansiedade já é uma emoção difusa, uma emoção muitas vezes que não sabemos explicar. Está ligada ao instinto de sobrevivência, mas se relaciona ao medo de algo que ainda não aconteceu, ao medo do futuro. A ansiedade, ela é um conjunto de emoções onde predomina o medo. E uma emoção que muitas vezes não conseguimos compreender e traz também uma série de sensações físicas que podem nos perturbar, nos atrapalhar. A ansiedade não tem uma causa definida. E por não ter uma causa definida, ela pode ser muito mais perturbadora do que o medo. É um tipo de medo do desconhecido, medo do que está por vir. E é uma emoção bastante vaga e que pode também trazer muitas sensações físicas. Pode, por exemplo, acelerar os batimentos cardíacos, pode até atrapalhar na cognição, pode atrapalhar no fluxo da respiração. A ansiedade é uma emoção que pode interferir muito na qualidade de vida de uma pessoa. A ansiedade é muito mais duradoura do que o medo, é um estado de apreensão pelo que ainda está por vir. Ela traz um medo de não ter o controle do que possa acontecer e é uma emoção que está muito ligada aos pensamentos voltados para o futuro. É uma pessoa que pensa muito no futuro, se preocupa muito com o futuro, desenvolve mais esse sentimento de ansiedade, vive mais ansiosa na vida. E é isso que difere o medo da ansiedade. O medo tem um objeto específico e a ansiedade não. A ansiedade, ela traz uma expectativa de perigo, muitas vezes desproporcional à realidade. É um problema muito comum na sociedade atual e que pode provocar muitas angústias e tensões, atrapalhando muito a qualidade de vida. Milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. Acontece que o medo e a ansiedade, como eu disse, são emoções naturais de todo ser. Então nós sempre vamos sentir um certo grau de medo ou de ansiedade. O medo por perigos que são reais, por objetos específicos, e uma certa ansiedade por um medo de futuro, porque nós também vivemos pensando no nosso futuro. Então, como são emoções naturais do ser humano e estão presentes e diante da vida que nós vivemos, elas tendem a ficar mesmo presentes na nossa vida, é comum que a gente sinta então o medo e a ansiedade. E nós não temos como eliminar esses sentimentos, porque são sentimentos naturais da vida. Então nós nunca vamos não ter medo ou não ter ansiedade.
O problema é quando esses sentimentos, essas emoções, atrapalham a nossa qualidade de vida. O problema é quando a gente deixa de fazer coisas, quando a gente deixa de aproveitar as nossas potencialidades, quando a gente coloca limitações na nossa vida por causa do medo ou por causa da ansiedade. Então, nesses casos, a gente precisa olhar realmente para isso e buscar ajuda, né? Tentar identificar as causas, as crenças que estão envolvidas nesse medo, nessa ansiedade, e também buscar ajuda, né, para conseguir ter um maior controle sobre essas emoções e poder trazer novamente uma boa qualidade de vida sem que a gente se limite, sem que a gente não viva, né, nosso pleno potencial de desenvolvimento. Nós podemos nos desenvolver, crescer, evoluir, viver, nós podemos viver uma vida boa, de qualidade, mesmo sentindo medo e ansiedade, desde que a gente consiga ter um certo controle sobre essas emoções. Então, quando o medo e a ansiedade se tornam um problema? Quando atrapalham a qualidade de vida, quando impedem a pessoa de fazer as coisas que ela precisa ou que ela gosta de fazer, quando faz com que a pessoa vive num modo de esquiva, né, fugindo das situações que ela tem que vivenciar na sua vida e que são importantes para o seu desenvolvimento, quando a pessoa percebe que ela não consegue controlar e quando atrapalha na cognição. Existem estados de ansiedade e de medo que atrapalham ao ponto da pessoa não conseguir raciocinar direito, não conseguir tomar decisões, não conseguir resolver problemas, por exemplo. É comum acontecer em determinadas situações que a pessoa está se sentindo muito ansiosa e ela falar assim, nossa, eu não consigo nem pensar. Um exemplo, quando vai fazer uma prova, né? A pessoa estudou muito, sabe o conteúdo e quando chega na hora, dá aquele branco, né? Some a informação e a pessoa não consegue se lembrar daquilo que estudou, daquilo que aprendeu, e isso é um efeito da ansiedade atrapalhando na cognição. Então, quando chega nesse ponto, realmente é necessário ir em busca de uma ajuda, né? Fazer algo para que se possa ter um maior controle sobre esses sentimentos, essas emoções, para que possa ter uma boa qualidade de vida. Então, a coisa mais importante é termos a autoconsciência sobre as nossas emoções. É poder reconhecer aquilo que nós estamos sentindo, olhar para esses sentimentos, né? Estar conscientes, estar presentes para aquilo que está realmente acontecendo, para o que estamos sentindo e para aquilo que está nos atrapalhando, né, de viver o nosso pleno potencial. O medo normalmente nos faz fugir. A pessoa, quando ela está com medo, ela tenta fugir ou se esquivar daquilo que precisa fazer, daquilo que é importante para ela. E a ansiedade já paralisa, né? A pessoa se sente paralisada. É muito comum a gente ouvir isso, né? A pessoa fala assim, nossa, eu sei que eu tenho que fazer coisas, mas eu sinto que algo está me paralisando, eu não consigo me mover, eu não consigo agir em busca daquilo que eu desejo para a minha vida, e isso pode ter um componente muito forte de ansiedade, né? Trazendo então esse sentimento de que não consegue agir, que não consegue se mover para aquilo que é necessário, para aquilo que é importante para a sua vida. Sobre o medo, são muitos medos que nós podemos ter, que são naturais, fazem parte aí da nossa vida. Eu gosto de uma explicação do Napoleão Hill sobre o medo, onde ele identifica os 6 principais medos do ser humano, e são eles, né? O medo da pobreza. Todo mundo tem medo da pobreza, pode ser um medo muito grande para muitas pessoas, né? O medo da pobreza extrema, o medo de não ter abrigo, de não ter comida, de não ter um acolhimento, de não ter os recursos básicos necessários para a vida. Então, o medo da pobreza, segundo Napoleão Hill, é o maior medo do ser humano, né? As pessoas pensam que o maior medo é o medo da morte, mas não é. O medo da pobreza é um medo muito grande para o ser humano. Um outro medo que o Napoleão Hill traz, né, como o segundo medo principal do ser humano, é o medo de críticas. E isso faz com que a pessoa muitas vezes se esquive, fuja de fazer coisas na sua vida com medo de ser criticada, com medo de muitas vezes não ser aceita, ou então a pessoa busca muito a perfeição e essa busca pela perfeição, pela excelência, pode até fazer com que ela também deixe de fazer coisas, porque o medo de não conseguir ter um bom resultado e por acaso ser criticado por isso, pode atrapalhá-la então de seguir adiante com aquilo que ela precisa fazer na sua vida. O terceiro medo é o medo de doenças, né? É importante a gente cuidar da saúde e o medo de doenças realmente é um medo que é
presente, né? Natural também que tenhamos o medo de ficar doentes, por isso a importância de cuidar bem da saúde. O quarto medo, o medo de perder o amor de alguém. A gente pode até, muitas vezes, nem perceber, né, o quanto esse medo pode atrapalhar a nossa vida. O medo de ficar só, o medo de ser abandonado, de ser deixado, né, o medo de perder as pessoas que nós amamos e aquelas que nós queremos que nos amem também. Depois ele aponta um medo também muito frequente no ser humano, o medo da velhice, que também é algo que não dá para fugirmos, né? A vida é finita e a velhice faz parte da vida, né? Estamos nesse processo de envelhecimento. A velhice pode também causar muito medo, né, nas pessoas, por todas as limitações que a velhice pode trazer. Mas também temos como nos cuidar para que possamos vivenciar essa fase da vida da melhor forma possível. E por último, então, ele traz o medo da morte, né, que também é algo inevitável, né? Todos nós vamos, é a finitude da vida, então a morte é uma parte também desse processo de viver. Vou dar uma ênfase aqui ao medo de doenças e o medo da morte, até porque uma vez me pediram também para falar sobre isso, porque, como eu disse, faz parte dos principais medos do ser humano. De certa forma, natural que a gente tenha medo de ficar doente e medo de morrer, porque todo mundo quer viver bem, né? Quer viver com saúde. Então, a ideia, né, de não ter saúde ou de poder sofrer com uma doença, ou a ideia da finitude, a ideia da morte, pode ser realmente assustador. Mas nós temos, né, esse medo, em algum momento da vida podemos nos preocupar mais com isso. A questão é quando esses medos trazem sofrimento psíquico, como qualquer outro medo, né? Se trouxer um sofrimento psíquico que impeça realmente a pessoa de viver a sua vida com plenitude, com alegria, que traga para ela um medo exagerado de perder as pessoas que ela ama para uma doença ou que essa pessoa morra. E se esse medo passa a ser um pensamento muito predominante ou fluxo de pensamentos intrusivos, intensos sobre a doença, sobre a morte, então precisa realmente olhar para isso e buscar uma ajuda terapêutica que possa auxiliar com que a pessoa entenda, compreenda as raízes, as bases desse medo, quais são as crenças centrais que envolvem esse medo, o que é que está alimentando esse medo e como ela pode, então, mudar essas crenças, né, e ter uma flexibilidade psicológica que permita com que ela veja também por outras perspectivas. E dessa forma, ela possa ter mais qualidade de vida, porque não faz sentido uma pessoa não ter qualidade de vida por medo da morte. Então, sobre o medo e a ansiedade, né, são emoções naturais do ser humano, todos nós sentimos e vamos sentir, sempre, não tem como eliminar, né? Não tem nada que a gente possa fazer para que a gente nunca mais tenha medo e nunca mais tenha ansiedade, mas nós não podemos deixar que esses sentimentos, que essas emoções atrapalhem a nossa qualidade de vida ou causem um sofrimento psíquico. O medo e a ansiedade também são emoções que podem ser positivas. Como estão ligados ao instinto de sobrevivência, o medo pode nos proteger de muitos perigos, ele está aí para isso mesmo, nós sentimos o medo para que a gente possa ser prudentes, né? Agir com prudência, agir com cuidado em muitas situações da vida, para que a gente possa não se ferir, não se prejudicar em muitas situações. Então, nesse sentido, o medo ele é positivo. A ansiedade também é positiva, porque uma certa dose de ansiedade também nos move para a ação. E tem a ansiedade, que é aquela ansiedade de um acontecimento bom, que muitas vezes a gente tem pela expectativa, pela espera de algo bom que vai acontecer. Nesse sentido, a ansiedade pode ser muito positiva também. E até quando a gente tem alguma preocupação com o futuro, essa ansiedade também pode fazer com que a gente tenha ações mais consistentes no presente para ter um futuro melhor ou o futuro que a gente almeja ter. Então, um certo nível de medo e de ansiedade é positivo para a vida. É por isso que são emoções básicas, naturais de todo ser humano. Mas existe um nível de ansiedade que é alto, né, e esse nível de ansiedade alto
é esse que, como eu disse, acaba atrapalhando até na cognição, quando a pessoa não consegue raciocinar direito, não consegue tomar decisões, né, não consegue resolver problemas. Muitas vezes, um nível alto de ansiedade pode, inclusive, atrapalhar a pessoa do convívio social, pode levar a pessoa a um certo isolamento social, evitar de fazer coisas que são importantes na vida dela. E nesses casos, então, a pessoa precisa de ajuda, precisa de um tratamento. Um nível médio de ansiedade é o nível de ansiedade natural que a gente vive no nosso dia a dia, né? Diante das situações da vida, porque todos nós pensamos no passado e no futuro, vivemos pouco no presente, então precisamos viver mais no presente, mas muitas vezes esse fluxo mais intenso de pensamentos no futuro traz então esse nível de ansiedade maior. Então é importante que a gente tenha esse reconhecimento, que a gente consiga identificar essas emoções, né, e conseguir reconhecer, né, se essa ansiedade e esse medo está nos atrapalhando realmente ou se está num nível que é aceitável e que, inclusive, pode estar até nos ajudando em muitos aspectos da nossa vida. Não ter nada de medo, nada de ansiedade, como eu disse, é muito difícil, a gente não vai não ter medo e ansiedade, mas um nível muito baixo de medo e de ansiedade também pode nos colocar em situações também de risco, né, para a nossa vida, tanto para o nosso físico como para a nossa vida no geral. Então, quando o medo e a ansiedade estão num nível que está atrapalhando a qualidade de vida ou causando sofrimento psíquico, é importante procurar ajuda. E é muito possível mudar, né, e conseguir ter um maior controle sobre essas emoções para que você possa ter uma boa qualidade de vida. Então, algumas dicas, né? Primeiro, praticar a presença. A prática de mindfulness é extremamente benéfica, porque quanto mais a pessoa consegue se manter no momento presente, focar no momento presente, mais ela tem autoconsciência sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, mais ela consegue ter controle, mais ela consegue mudar esse fluxo de pensamentos e trazer para a sua vida um fluxo de pensamentos mais positivos que vão trazer mais qualidade para a sua vida. Atividades físicas também ajudam muito, ajudam inclusive a pessoa a ficar mais também no momento presente, e a atividade física ela ajuda muito na liberação dos neurotransmissores que são importantes para o aumento do nosso bem-estar, da nossa felicidade, também é muito importante para a saúde. E também a psicoterapia, quando esses sentimentos, essas emoções estão realmente causando um sofrimento psíquico, é muito importante procurar ajuda terapêutica. E na psicoterapia é possível identificar os padrões de pensamentos, identificar as crenças centrais, e a psicoterapia ajuda a promover uma flexibilidade psicológica para que a pessoa consiga, então, olhar para a sua vida e para a sociedade em geral por outras perspectivas, e dessa forma ela consegue ter um maior controle sobre essas emoções que podem estar atrapalhando, né, na sua qualidade de vida. A vida é instável, a vida é mutável, tem seus riscos, né, tem seus perigos, e nós precisamos aprender como lidar com as nossas emoções para que a gente possa, então, viver esta vida instável, mutável, perigosa, sem sofrimento. Todos sentimos medo e ansiedade, mas nós podemos fortalecer os nossos recursos internos para que a gente possa lidar com esses sentimentos de uma forma sempre mais positiva. Nós podemos diminuir o medo e a ansiedade, então focando mais no presente, procurando mais satisfação pela vida e buscando trazer mais emoções positivas para a vida, né? Ao invés de tanta preocupação, de tanto medo, procurar trazer mais o otimismo, a esperança, a perseverança, a coragem, a motivação, que são emoções positivas que fortalecem, né, todos os nossos recursos internos para que a gente possa lidar da melhor forma com esses sentimentos, com essas emoções que podem estar atrapalhando na qualidade de vida. Se você sente que é uma pessoa ansiosa ou que tem muito medo, né, ou que esses sentimentos atrapalham de alguma forma na sua vida, coloca aí nos comentários o que é que você faz para lidar com essas emoções. Se você gostou deste vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no meu canal
E também compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar deste conteúdo. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo para você.